te dar um exemplo. Um cliente, ele chegou, ele falou que já tinha passado por vários terapeutas, vários psiquiatras, vários psicólogos e nunca tinha conseguido se identificar com terapia. E aí, o que acontece? Eu pergunto para ele sobre como está indo em relação com os pais, ele diz que está tudo bem, e aí sobre se ele trabalha, ele fala que ainda não, que ele está fazendo um estágio, e aí eu pergunto para ele sobre os estudos, aí ele fala que está indo tudo bem, que ele passou em boas universidades e tal. Até aí está na camada superficial. E aí de repente eu começo a entender mais e eu pergunto sobre, olha, o que você gostaria de fazer, mesmo que você não fosse pago por isso, se dinheiro não fosse um problema. O que ele me fala? Ele me fala coisas que não tinham nada a ver com a faculdade que ele estava fazendo, nada a ver com os planos que os pais dele tinham planejado para ele. E aí eu pergunto para ele, olha, você já falou sobre isso com seus pais? Ele, já falei, mas isso não dá dinheiro, isso não tem jeito. E aí a gente começa a bater um papo muito mais profundo, de acordo com os desejos daquele ser humano, levando em consideração a subjetividade daquela pessoa. De repente ele fica feliz de me contar sobre os sonhos que ele tem e que ele não conseguia compartilhar com outras pessoas, porque as outras pessoas só estavam olhando na camada rasa. É simples porque eu me importo. Qual que é uma das melhores técnicas possíveis para você utilizar dentro da terapia? Se importar com aquele outro ser humano, levar em conta a história daquele ser humano. Tira a ideia maluca de que você tem que resolver todos os problemas da vida da pessoa em uma única sessão. Pode ser que aconteça? Pode, mas é exceção. Inclusive, se você começar a pensar que toda vez é você que resolve os problemas da pessoa, você vai se tornar um terapeuta frustrado em pouco tempo. Porque são pessoas, são seres humanos. Depende do tempo daquela pessoa. Vão ter pessoas que vão estar no momento da transformação acontecer e vão ter pessoas que podem levar mais tempo para aquela transformação acontecer. Mas com psicoterapia, com autoconhecimento, com amadurecimento do eu, se torna muito mais fácil de ter mais e melhores resultados. Então, mais da metade dos 8 são anamnese e rapport. Aqui, o Roberto está colocando aqui. Então, isso é interessante. Anamnese, Roberto, mas legal isso que você falou. Anamnese, para ser considerada ali, é as informações iniciais que a gente capta. Mas é exatamente isso, Roberto, que você está pegando. Toda sessão a gente vai recapitular para pegar mais informações do cliente. Toda sessão a gente vai ter que se conectar com o cliente. Isso é muito importante. Exatamente ali o que o Roberto disse em relação a mais da metade da sessão, você vai estar avaliando, no caso aqui, não é bem uma anamnese ser o nome, porque a anamnese seria mais para a sessão inicial, mas é de certa forma um acompanhamento. Peraí, o que aconteceu o que aconteceu na última semana, nas últimas semanas que a gente não se encontrou, o que aconteceu? Quais foram as vitórias? Quais foram os desafios? Se conectar, se importar, perguntar e entender e de fato se conectar com aquele outro ser humano. O que você gostaria de trabalhar aqui hoje nessa sessão? Perguntas como essa são muito relevantes também. Olha, o que você gostaria de trabalhar na sessão de hoje? Perguntar isso para o cliente, porque vem dele a resposta. E aí, esse exemplo aqui, não precisa vir todas as respostas de você. Isso daí por si só, se você fizer isso bem feito, como o Roberto disse aqui, já foi metade da sessão. E a outra metade você pode pensar em algum tema que você pode preparar para ele. Você pode, quem aqui é da plataforma, tem acesso a essas técnicas, a essas ferramentas. Eu vou dar exemplos de outras que vocês podem acrescentar aqui. Você pode usar a técnica do elástico, a técnica da flecha. Você pode... não tem cedilha não, mas deu para entender aqui, né, pessoal? Você pode usar a técnica... Você pode usar a técnica do elástico, você pode usar a técnica da flecha. Você pode utilizar a técnica da reprogramação do sistema, Você pode utilizar aqui dos superpoderes, da metodologia casa. Você pode utilizar da técnica resgate dos recursos, São várias técnicas que você pode ir intercalando aí nas sessões,
que você quiser. Você pode usar do quadro das emoções, quadro das emoções. Você pode utilizar também da técnica do copo de água, copo d'água. Você pode utilizar também vou colocar aqui para cima agora. Você pode utilizar das linguagens do amor, linguagens do amor. Então você sempre tem coisas para poder trabalhar nas sessões e às vezes você não vai precisar trabalhar nenhuma dessas ferramentas específicas. E ela fica lá dentro da plataforma do Instituto Romain. Posso usar essa estrutura para uma mentoria em grupo? A Lúcia fez a pergunta de ouro. Lúcia, pode demais. E em grupo é mais fácil do que individual. Aí que vem a sacada, Lúcia. É mais fácil do que individual. Por quê? Imagina que você tivesse um grupo. Vamos lá. Você começa. Você vai explicar como o grupo vai funcionar. Percebe que é a mesma lógica do que nós vamos estar trabalhando aqui, ó. A mesma lógica do que nós estávamos trabalhando lá nas primeiras sessões. Ó, como vai funcionar o grupo? Você vai explicar. Você vai conhecer os seus clientes, pedir para eles se apresentarem. Se tiver muita gente, você pode pedir para eles criarem mini grupos no Zoom, dá para dividir em salas. Se tiver até 10 pessoas, dá para cada um se apresentar. Você vai conhecer o pessoal melhor usando a ferramenta Subindo a Montanha em grupo com o pessoal. E ali já terminou o primeiro encontro. Agora vem o segundo encontro. Você pode fazer a purificação dos sentimentos em grupo, explicar sobre o ciclo transformacional em grupo, a pirâmide transformacional em grupo, falar sobre crenças e viés da realidade. Isso já é fantástico. Terceiro, você pode fazer o jardim de folhas em grupo com o pessoal. Você pode ajudar na ressignificação da história deles em grupo com o pessoal. Depois, em quarto encontro, vamos supor, você pode falar e conversar só sobre autoconhecimento. Perguntar para eles sobre relacionamento com filhos, perguntar para eles sobre relacionamento com os pais, como era na infância, como é hoje, sobre a família, relacionamento do casal, como é no trabalho, como é no lazer, fazer perguntas em relação a essas áreas da vida. Se você ainda não tiver usado, você pode até usar o mapa de autoavaliação aqui. Você pode, depois, em outro encontro, explicar sobre personalidade, fazer análise comportamental, explicar análise comportamental para o pessoal. Pode fazer a física dos sentimentos com o pessoal em um próximo encontro, explicar sobre a física dos sentimentos. Você pode fazer a rota de transformação, âncoras, gerar transformação para o pessoal. Você pode, depois, em um próximo encontro, falar sobre gestão de tempo, gestão de tarefas e você pode vender a próxima sessão, o próximo grupo ou acompanhamento. E aí, nessa oitava sessão, exemplo de uma outra técnica que é muito legal de se usar aqui, ó, a técnica da flecha. Peraí, deixa eu colocar aqui. Vou até colocar em outra cor para ficar mais fácil de ver. Você pode usar aqui, ó, a técnica da flecha. Ela é muito boa também, essa técnica da flecha, de se usar. Você pode usar a técnica da flecha ali, o pessoal se vê realizando, é muito bom, e você pode vender um acompanhamento de outros encontros, caso quiser. E você pode usar várias outras estratégias aqui, ó, no meio disso tudo. E o objetivo é transformar aquela pessoa que antes estava assim e uma pessoa que tem muito mais recursos agora. Isso é o que a psicoterapia faz. E agora, Lúcia, ótimo isso que você falou. Quem aqui já foi em algum treinamento ao vivo que foi de autoconhecimento, de transformação pessoal? Ela falou, eu já, muitos. Thiago da Silva colocou. Vários. Eu, sim, já participei. O que é isso? Se esse é um processo de autoconhecimento, ele é uma psicoterapia em grupo. Ele vai montar. O que vai ter na parte da manhã? É uma psicoterapia em grupo. Vai ter tal ferramenta, vai ter tal dinâmica, e aí vai para a parte da tarde agora. Tal ferramenta, tal dinâmica, agora a parte da manhã do segundo dia. Tal ferramenta, tal dinâmica, parte da tarde do segundo dia, tal ferramenta, tal dinâmica. Exatamente assim se cria grupos e também treinamentos.
treinamentos. E aí vem a sacada. Você não precisa ter nem atendido individualmente antes para começar com treinamentos e grupos. Se você se identifica mais com grupo e treinamento, você pode começar direto em grupo e treinamento. Eu atendi milhares de pessoas individualmente antes, mas acredite, isso não é a regra. Pelo contrário, a maior parte das pessoas acaba começando direto, assim, a maior parte não, né? Vamos lá, mas muita gente acaba começando direto, ou com treinamento ou com grupo também. Pegou? Romani, a mentoria é preciso ter definido um nicho? Isso aqui pode virar uma mentoria também. Ajuda a ter definido um nicho. Por quê? Porque fica mais fácil de vender. Você pode fazer sem nicho? Pode, mas é mais fácil de vender. Se você tiver um grupo que tem um objetivo em comum, aquele grupo vai se conectar mais. Exemplo, vamos supor que você está trabalhando com pessoas que têm ansiedade. Fica mais fácil desse grupo se conectar. Ou vamos supor que você está trabalhando com pessoas que têm dores crônicas. Fica mais fácil desse grupo se conectar. Ou vamos supor que você está trabalhando com pessoas que têm fibromialgia. Fica mais fácil desse grupo se conectar. Ivana colocou, treinamento de um dia segue a minha mesma linha para organizar pessoas e ferramentas, isso? Ivana, exatamente. Imagina isso. Eu vou te dar um exemplo se isso aqui fosse um treinamento de um dia agora. Olha o quanto vale ouro essa aula aqui, pessoal. Imagina, eu poderia começar o treinamento de um dia, aí já ali no início, eu faria o menino subir na montanha na parte da manhã e talvez na parte da manhã a purificação dos sentimentos. Aí na parte da tarde, no treinamento de um dia, talvez eu faria jardim de folhas e eu poderia fazer a rota de transformação aqui já pulando, pronto, já montei um treinamento de um dia. Eu faço jardim de folhas, faço dinâmicas, o pessoal conversa, pergunta por que valeu a pena. Você já tem um treinamento de um dia montado ali, você consegue criar o seu treinamento e começar a dar treinamentos. É mais simples do que parece. Você, quer ver? Escreve aqui nos comentários, quem aqui gostaria de, essa semana, já ter um curso online gravado seu, para você começar a vender o seu curso online gravado? Escreve eu gostaria. Eu gostaria. Escreve eu gostaria se você gostaria. Então, vou te dar um exemplo. Ó, o som tá normal aqui, Cunha. Pelo menos para mim aqui tá. Ó, meu sonho, a Lúcia falou. Então, Lúcia, eu vou te explicar aqui, ó. Eu gostaria sim. É mais simples do que parece, gente. Eu vou te dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo claro aqui agora. Tá vendo essa aula? Ela foi uma aula onde eu mostrei como estruturar um processo terapêutico. Nessa aula eu falei sobre como você pode começar a criar seus primeiros treinamentos, como você pode começar a criar suas primeiras mentorias e grupos. Eu falei sobre isso nessa aula. Estão percebendo? O que eu poderia fazer? Eu poderia chegar e vender um curso online agora, falando assim, olha, quem gostaria de ter esse conteúdo aqui, só que mais avançado, onde eu vou estruturar ainda mais em detalhes o seu treinamento? Quem gostaria? E eu vou vender por R$ 97,00. E, exemplo, olha, quem gostaria de ter acesso a todas essas ferramentas que estão listadas aqui, e aí eu posso vender por X. Eu estou criando um curso online simples, mas eu não preciso nem pegar todas as ferramentas, eu posso começar com uma aula. Como assim? Eu posso chegar e falar, olha, a próxima aula que eu vou dar vai custar R$ 97,00, só que ele é paga. Aí você pode comprar a próxima aula e eu deixo a gravação dela e eu posso vender isso todos os dias, de como estruturar processos terapêuticos e estou vendendo por R$ 97,00. Pode ser uma aula de 1 hora. E vai ter pessoas super interessadas em comprar aquilo, é direto ao ponto, até vale mais, porque é mais rápido, economiza tempo para a pessoa. Então, o que eu estou querendo dizer? Isso você já tem seu curso online. Não tem complicação. Às vezes a pessoa pensa que tem que ter 300 aulas. Não, você pode fazer uma aula e já é um curso online, desde que ela ajude a pessoa a resolver o problema dela. Até para quem está começando, Ivana, você pode começar com treinamento, você não precisa começar com atendimento individual. Aqui, ó, você pode chegar e assistir a purificação dos sentimentos. Aí você pode chegar e assistir a aula do Jardim de Folhas. Aí você pode chegar e assistir
conhecendo seu cliente. Aqui tem isso lá na plataforma também, eu explicando como eu faço isso. E vocês, inclusive, têm exemplos reais, interativos, eu fazendo jardim de folhas, eu fazendo purificação dos sentimentos, eu fazendo menino subir na montanha, tudo. Explicação sobre personalidade e análise de perfil comportamental. Você vai lá na plataforma e assiste essa aula também. Já tem isso lá, gravado. Aí você pode assistir a física dos sentimentos. Tem lá gravado, você assiste a aula e já começa a aplicar. Aí você vai na plataforma e assiste a rota de transformação, tem lá gravados. Assiste âncora, tem lá gravado. Ponte para o futuro, visão de futuro, assiste lá, tem lá gravado. Você vai lá e pode assistir, por exemplo, a técnica da flecha. Você vai lá e assiste essas aulas que você precisar assistir. E se quiser pode assistir mais complementar outras ferramentas. Percebe? Já tem tudo pronto para vocês dentro da plataforma. Às vezes, a gente complica demais as coisas dentro da nossa cabeça, mas é muito mais simples. Por isso é tão importante aulas como essa. Por isso é tão importante ter acesso à plataforma do Instituto Romani, que te dá esse direcionamento. E vamos junto fazer desse mundo um lugar melhor, fazendo das pessoas melhores.